É bom ou não é bom estar apaixonado? O que você acha? Tem alguém apaixonado aí, não? Hã? Tem alguns que estão em dúvida, pelo visto, né? Hã? Mas amém, né? Que a gente possa nessa noite sair mais apaixonado, amém? Deus, Deus é bom, né? Como diz o Senhor, que as suas misericórdias possam se renovar todas as manhãs sobre as nossas vidas, amém? Novamente, querido, que bom que você está aqui. Quero continuar falando sobre o que semana passada eu havia iniciado, né? E como bem disse, às vezes eu acabo falando um pouco demais e aí não termino a mensagem que gostaria. Mas, assim como o irmão Wilson comentou antes, nós viemos aí de uma semana muito intensa, mas também uma semana muito especial, que é o aniversário do MBCV, 37 anos de igreja. Hoje pela manhã o apóstolo, ele investiu um bom tempo do período do culto para contar a história do MBCV. Contando desde os primórdios, desde o início, desde a fundação, desde aonde foi, como foi, o que foi feito, né? E até hoje, o que a gente tem hoje, que temos conhecido do MBCV, todas as congregações, a sede, o trabalho do Juad, que hoje é internacional. Nosso pastor também da Bolívia está conosco aí. E até, deixa eu aproveitar e fazer uma enquete. Posso, amém? Eu convidei ele para vir ministrar aqui em Estância Velha. Quem lembra do pastor Marco, né, lá da Bolívia, que ele esteve ministrando aqui? Eu creio que foi, acho que o ano passado que ele esteve aqui conosco. Exatamente, foi ano passado. E foi mais ou menos esse período da conferência mesmo, né? E fiz um convite para ele voltar aqui a ministrar. A única questão é que ele só pode, porque ele volta dia 25, vir ministrar no sábado à noite. Sábado à noite é o culto jovem, então eu vou convidá-lo para vir e então tendo convite a toda a igreja para que no próximo sábado, então, que vai ser no mesmo dia do nosso costelão, você come bem de manhã e come bem de noite, amém? De noite você se farta no espírito e de manhã se farta com a carne, amém? Então ele vai estar aqui trazendo para nós aí uma palavra de Deus, né? Ele tem toda uma bagagem aí de missionário, né? Falando também, trazendo um paralelo daquilo que até mesmo alguns irmãos jovens da nossa igreja acabaram indo lá para a Bolívia. Foram 7 jovens ali da sede que fizeram um trabalho excepcional lá durante, ali acho que mais ou menos 10 dias que eles estiveram lá, né? Ajudaram muito lá e também aprenderam muita coisa. Porque, queridos, quando a gente está fazendo o que a gente está fazendo, a gente está vivendo a nossa vida todos os dias, a gente está acostumado com a nossa cama, com o nosso colchão, com o nosso carro, né? Acostumado com a nossa família, com os nossos horários, e aí você vai para a Bolívia, assim, né? Aí você vai e é recebido lá por alguns irmãos que vão te buscar num carro, que não tem portas, que não tem bancos, mas tem cadeiras assim dentro do carro para sentar, né? E que o meio de transporte mais comum são motos, onde chegam, ele falou na última vez, quem lembra quantas pessoas chegam a andar na moto? Vocês lembram disso? Quantas? 5 pessoas andando numa moto, né? E o mais impressionante ainda, sabe para quê? Não era para ir para a escola, não era para ir para o trabalho, era para ir para chovendo. 5 numa moto, num dia de chuva, indo para a igreja. Se isso não chama a nossa atenção, eu não sei o que mais pode chamar, amém? Então, enfim, né? É uma outra realidade, é um outro ambiente, né? E que, com certeza, até mesmo esses desafios que para nós seriam, mas para eles é algo normal, certo? Faz a gente pensar um pouco, ou talvez até valorizar as coisas que nós temos hoje e que não damos valor. Porque todo dia a gente chega em casa, tem a cama para dormir, né? Tem a segurança, tem o seu veículo, tem tudo certo. Tem comida, e lá é escasso. Lá tudo é escasso, amém? Para vocês terem noção,
Eu já estou contando, quem deveria contar é ele, né? Mas para vocês terem noção, os irmãos que foram daqui para lá dormiram em camas. Mas que camas? As camas que outros irmãos doaram e eles foram dormir em redes ou no chão, para que eles pudessem dormir nas camas. Então, temos muito, né, o que a gente talvez, não digo nem tanto aprender, mas rever ou refletir sobre o valorizar o que temos. Amém? Então, queridos, foi uma semana muito especial. Hoje estamos findando, então, a nossa conferência apostólica. Então, são 37 anos, não são 2 dias, 37 dias, né? Não é um ano, são 37 anos que essa igreja vem transformando vidas, famílias, e por isso que temos como slogan também da igreja, a visão que alcança a família. Amém? Então, eu sou prova disso, a minha família é prova disso, e eu sou muito grato a Deus. Eu quero aproveitar já essa oportunidade para glorificar o nome do Senhor e agradecer a Deus pelo milagre que Deus realizou na vida da minha tia, que hoje está aqui. Está ela, seu esposo, meu tio, né, seus filhos com as suas noras, e a gente sabe o que ela passou. Chegou a ter um diagnóstico de morte, mas o Senhor foi fiel, foi bom e misericordioso, e ela está aqui hoje para agradecer, amém, as orações. Então, eu louvo a Deus por isso, porque ainda nós temos um Deus que opera milagres. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Amém? Então, eu não duvido do meu Deus. Eu tenho muita convicção do que Ele pode fazer. E gostaria, né, que os irmãos também desenvolvessem essa mesma convicção. Porque a gente vive por aquilo que a gente acredita. Amém? E se você acredita que é possível, vai se tornar possível. Amém, queridos? Então, obrigado vocês estarem aqui hoje. Eu louvo a Deus, né? Amém. Amém. Obrigado, tia. Glória a Deus. É isso, queridos. É tudo sobre Ele, nada sobre nós. E o que Ele faz é porque Ele sabe que há algo para ser ainda realizado. Amém? Queridos, quero ler um texto com vocês, que é muito conhecido da igreja já, Gênesis capítulo 1, verso 26, onde Deus fala da nossa origem, da origem de cada um de nós. E aqui nesse texto, fala sobre a criação do ser humano. E ele começa dizendo assim: façamos os seres humanos à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Eu quero falar e fundamentar sobre o assunto que eu quero falar, porque muitas vezes, e na continuação do que eu falei na semana passada, que nós que cremos em Deus, nós como cristãos, a gente, por mais que conheça a palavra de Deus, por mais que nós creiamos em Deus, ainda assim a gente muitas vezes se depara com situações da nossa vida, ou com momentos da nossa vida, ou um bom período da nossa vida, ainda nós ficamos com alguns questionamentos, com alguns pontos de interrogação, com alguns porquês. E a gente fica ali, muitas vezes, preso em algumas questões, não sabendo o que fazer, não sabendo por que estamos assim, e muito menos o que fazer para mudar essa realidade. Só que eu costumo dizer que se eu quero que algo mude, algo aconteça, eu tenho que descobrir o porquê que é que as coisas não estão acontecendo. Qual que é o fundamento? Qual que é a causa? Qual que é o motivo? Qual que é o real problema que está acontecendo? E a gente tem que buscar na origem. E a origem é que Deus, Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança.
Deus, ele nos deu a capacidade de domínio, de dominar. E quando nós começamos a falar sobre isso, logo o Espírito começa a discorrer no nosso coração muitas outras coisas a respeito disso. O próprio Deus falou que ele concedeu a nós domínio. Mas a gente sabe pela palavra de Deus que por causa do pecado houve a queda do homem. E o homem, ele se separou de Deus. E a gente vai ver pela história da Bíblia, e a Bíblia, para quem crê, ela é realmente poder de Deus. A Bíblia diz que ela é o poder de Deus que tem a capacidade de discernir pensamentos, a capacidade de penetrar a divisão de alma e de espírito, discernir a intenção do coração de uma pessoa. Essa é a capacidade, o poder que a palavra de Deus ela tem. E é interessante que a mesma ministração, a mesma palavra entregue para mais de 100 pessoas, ela vai ter para cada um uma conotação, uma entrega e um propósito diferente. Por quê? Porque nós somos indivíduos diferentes, com histórias diferentes, com necessidades diferentes, mas Deus, ele sabe o que cada um de nós necessita e precisa. E essa palavra de que nós somos a imagem e a semelhança de Deus, tem que fazer com que nós possamos refletir sobre quem realmente nós somos hoje. Porque isso foi na origem. Mas e hoje? O homem se perdeu durante esse caminho. E então Deus, ele, com o plano da salvação, e já no Éden, ele determina a salvação e fala para a serpente: olha, vão pisar a tua cabeça. Aquele, o filho, vai pisar a tua cabeça. E de quem que ele estava falando naquele momento? Jesus Cristo. Jesus, ele, lá em Lucas capítulo 19, no verso 10, ele vem entregando, ou melhor, revelando o verdadeiro propósito para o qual ele veio a essa terra. E ele diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E quando normalmente a gente lê isso, a gente tem um entendimento de algo do indivíduo, da pessoa, mas não é exclusivamente da pessoa, é muito mais do que isso. Porque quando Deus estabeleceu o mundo, criou o homem e todas as coisas, Deus estabeleceu um governo, um reino, as suas leis, a sua vontade, porque aquele que é criador, ele detém a patente, não é? Ele sabe para o que foi criado cada coisa. O Criador, quando ele cria algo, ele sabe para o que foi criado. E na grande maioria de nós aqui, quando nós compramos geralmente algum equipamento, a gente ignora o quê? O manual. E a gente quebra a cabeça, né? Como é que liga? Como é que monta? Como é que faz funcionar? Como é que isso? Como é que aquilo? É ou não é? A gente comprou essa televisão aqui porque a outra queimou por causa da água. Pingava ali, queimou. Até tive que subir no telhado para resolver, mas resolvemos. Não vi mais pingar, amém? E é uma TV Smart. Aí a gente conectou, e esses dias a gente foi fazer uma reunião com os funcionários aqui da escola. E eu disse: não, vou fazer conexão no notebook. Sabe, né? Aquela conexão ali, não precisa botar cabo e tal. Gente, eu perdi acho que uma meia hora tentando fazer o negócio funcionar e não tinha jeito. Por quê? Faltou ler o manual. Por nós não conhecemos, né, a vontade do Criador, o método, a forma para o que cada coisa foi criada, a gente às vezes vai fazendo o quê? Perde tempo, passa trabalho, acaba arrumando problema. E Jesus, ele veio para resolver esse problema. O que ele veio resgatar, queridos? Ele veio resgatar o reino de Deus, a vontade de Deus, o domínio de Deus em cada um de nós. Em cada um de nós. Por que os discípulos eles se perderam quando Jesus Cristo ele morreu e ressuscitou? Por que eles ficaram perdidos? Porque eles imaginavam e não tinham entendido ainda, sabe o quê?
que Jesus não tinha vindo para criar um exército e derrubar o Império Romano. Não. Jesus tinha vindo para resgatar dentro de cada pessoa o governo, o domínio do Senhor, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e... Romanos 12, 2, por favor. Paulo, ele expressa, e eu amo esse versículo, talvez é um dos versículos que eu mais já falei na minha vida aqui, porque ele retrata exatamente o que nós precisamos fazer para entender a versão original e voltarmos à vontade perfeita e agradável do Senhor. E a metodologia que Paulo ele traz para que nós possamos entender isso de maneira clara para os nossos dias é: não se conforme. Não vos conformeis com este século. O que ele está dizendo? Que nós não podemos aceitar, que nós não podemos nos conformar, viver uma vida medíocre, viver uma vida de desgraça, viver uma vida subjugada, oprimida, cansada. Parece que um dia eu estou bom, outro dia está mal. Parece que um dia eu estou ganhando, estou vencendo, outro dia perco tudo. É o que Paulo está dizendo. Vocês não podem se conformar. E ele diz, e aí a pergunta que provavelmente foi feita pelos irmãos de Roma foi: tá, mas eu faço o quê? Se eu tenho os problemas, eu faço o quê? Se as coisas são assim? Porque é o que a gente muitas vezes imagina, né? É o meu karma. São assim mesmo. Tudo é desse jeito. Olha o jeito que está. Olha o Brasil. Olha o Nepal. Olha os Estados Unidos. Olha a Bolívia. Olha a Argentina. Queridos, a Bíblia diz que nós somos co-cidadãos dos céus. Nós não vivemos para este mundo. Nós não podemos viver à vista pelos nossos olhos. A Bíblia diz que o Filho de Deus, ele deve viver por fé. Por fé. Porque a fé é a convicção que eu tenho de algo que eu espero. A fé é ter uma certeza que ninguém pode tirar de mim, de algo que eu sei que vai acontecer, mas eu ainda não vi. Eu ainda não vi. Eu tenho certeza que todos aqui, em algum momento da sua vida, realmente aplicaram fé. Viram coisas acontecer porque tinha uma convicção tremenda no seu coração. E viram acontecer. Mas para outras, nem tanto. Mas para outras, parece que não funciona. Por quê? Porque nós precisamos aprender a desenvolver fé para todas as áreas da nossa vida. Algumas a gente parece que tem mais facilidade. Para outras, parece que nem tanto. E essa pergunta, feita muitas vezes até mesmo por nós, vem com uma resposta que Paulo diz: para que eu possa realmente provar algo novo, algo que eu até mesmo possa até mesmo desejar, ele diz que nós precisamos transformar pela renovação da nossa mente. Quem aqui deseja realmente subir de nível na vida? Quero ver, levanta a mão. Só para quem quer, levanta a mão. Para quem não quer, fica aí, não tem problema. Amém? Estava pensando sobre isso essa semana e eu fiquei refletindo, né? Eu disse, o que significa subir de nível? Porque é uma coisa que todo mundo fala, né? Porque eu quero subir de nível. Eu quero para outro patamar. Mas, o que acontece? O que precisa, ou o que significa subir de nível? Eu vou descer aqui, porque é um nível mais baixo, e eu vou dizer para vocês, se eu quero subir de nível, ou subir de degrau, melhorar alguma coisa na minha vida, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que sair do lugar que eu estou, sim ou não? Sim. Eu vou ter que me esforçar um pouquinho para subir um patamar, sim ou não? Só que, quando eu estava lá, eu estava vivendo algumas coisas, eu estava assistindo algumas coisas, eu estava ouvindo algumas coisas, eu tinha alguns hábitos, eu tinha algumas crenças, eu tinha alguns vícios.
E para subir de nível, eu preciso abandonar tudo aquilo. Qual que é o problema? Por que a gente não sobe de nível? Porque eu não quero deixar aquelas coisas lá. Eu não quero abandonar aquelas coisas lá. Eu não quero abandonar aqueles vícios. Eu não quero abandonar aquele ciclo de amizade. Eu não quero abandonar a preguiça. Eu não quero deixar aquelas coisas. São confortáveis. Eu estou conformado. Ficou mais fácil de entender? Para você subir de nível, você vai ter que mudar, a começar pela tua mente. Mudar a tua mente. E mudar a mente significa mudar a maneira como você enxerga as coisas. Você não é qualquer um, você é um filho de Deus. Mas infelizmente a Bíblia também diz que existem vasos para honra e vasos para desonra. Qual vaso você quer ser? O vaso que continua num nível lá embaixo ou um vaso que continua subindo de nível? Um vaso que continua crescendo, melhorando. E aí ele completa dizendo: quem faz isso, quem consegue refletir e ver que a maneira que está vivendo não tem mais como, e começa a enxergar, começa a pensar novos métodos, novos meios de fazer as coisas acontecerem, começam a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque a vontade de Deus para os seus filhos não é ruim, bem pelo contrário. Só que muitas vezes a gente transfere os problemas, os desafios, as coisas erradas que dão na nossa vida para Deus. E a gente quer cobrar Deus, porque algumas coisas acontecem. Deus, por que tu deixou isso? Deus, por que isso está acontecendo? Deus isso, Deus aquilo e Deus aquilo outro. Se nós queremos realmente viver como um cristão, que sabe como vencer na vida, destravar, desbloquear essas coisas que vão nos impedindo de subir de nível, queridos, nós precisamos entender que nós temos um manual. E que esse manual nos fala sobre o que nós somos, como nós devemos viver e para onde nós devemos ir. Há um propósito de Deus para cada um de nós. Eclesiastes, no capítulo 3, a partir do verso 1. Salomão, ele diz que tudo tem um tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Só que a gente se atrapalha com o tempo. Quem aqui às vezes não chega atrasado? Né? Quem aqui não atropela às vezes as coisas? Ou quem aqui não fica ansioso por causa de algumas coisas? Isso é porque a gente ainda não conseguiu entender o tempo. O tempo. A Bíblia fala, por exemplo, dos jovens. Temos jovens aqui hoje, sim ou não? Tem? Sim. Amém? Tem mais jovens, né? Vocês são tímidos, né? A Bíblia diz que os jovens, Deus deu a força. E aos idosos, os cabelos brancos, né? Deus deu sabedoria. Só que às vezes os jovens querem se bancar dos os sábios. E alguns velhos, né, querem usar da força, daí dói. Ai, né? Tudo tem um tempo determinado, queridos. Nós precisamos aprender a conviver no tempo que é o nosso tempo. Desenvolver as capacidades que Deus nos deu. E Deus nos deu essas capacidades desde a fundação do mundo. No original, somos a imagem e semelhança. Dotados de graça, de capacidade, de dons e de talentos para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E nos perdemos no caminho porque esquecemos do propósito de Deus para viver o que nós queremos viver.
fazer o que nos agrada apenas. E isso é o que muitas vezes vem impedindo muitas pessoas de realmente entenderem e também subirem de nível. Por quê? Porque não vivem de acordo com o manual. Vivem de acordo à sua vontade. Mas olha o que lá em Efésios capítulo 5, verso 1, se nós realmente queremos resgatar o reino ou destravar a nossa vida, nós precisamos fazer isso, ser imitadores de Deus. Os pais aqui, é fato, eu falava com uma irmã lá na sede, e ela tem uma única filha, né? E ela é pequenininha, e ela deve ter, acho que agora, uns 2 aninhos. E ela contando para nós de que muitas vezes ela olha para a filha dela fazendo algumas coisas e ela diz assim, olha eu ali, né? E se enxerga nas atitudes, no comportamento, nas falas. É fato que a nossa prole, né, os nossos filhos imitam. Às vezes são muito até fisicamente parecidos conosco. E a gente não se percebe quando nós não temos uma cópia nossa. A gente não se percebe quando a gente não tem um xerox nosso. Mas quando a gente começa a ver que eles fazem as mesmas coisas que a gente faz, que eles falam as mesmas coisas que a gente fala, que eles têm os mesmos hábitos que os nossos, às vezes dá o quê? Medo. Ou vergonha. Ou alguns ficam orgulhosos. Depende como eu ensinei o meu filho ou a minha filha. Amém? Então, o Senhor, Ele quer que nós sejamos imitadores, porque Deus é o nosso Pai. Jesus é o nosso modelo. Ele é o nosso modelo. E Ele deseja que nós possamos imitá-lo em suas obras. Por que que nós somos chamados cristãos? Porque cristão é um pequeno Cristo. E para isso foi que o Senhor nos chamou. E se nós temos que imitar, como que eu vou imitar aquele que eu não conheço? Como que eu vou imitar alguém com quem eu não ando? Como que eu vou imitar alguém que eu não conheço os hábitos? Como eu vou imitar alguém com quem eu não sei o que pensa, como fala, como se comporta? Tem como imitar, gente? Não dá. Por quê? Porque eu não tenho proximidade, eu não tenho relacionamento, eu não tenho intimidade. Fica até xarope, né? Tentar imitar e não vai ficar parecido, por quê? Porque não é igual, eu não conheço. Mas Paulo nos aconselha a imitar o Senhor, a imitar as suas obras. Por quê, querido? Porque o poder de Deus, que é o que muitas vezes nós queremos para a nossa vida, ver coisas acontecendo, ver a nossa fé se manifestando, ver obras acontecendo, para que tudo isso aconteça, o poder não está na oração, mas o poder está na aplicação. O poder está em fazer aquilo que o nosso Senhor também faz. Quer ver? Quem aqui é pai e já passou pela experiência de ensinar o filho a dirigir? Quem aí? Vamos ver. Como é que foi? Como é que foi? Hã? Assim, mas fazer assim, ó. É ou não é? Meu tio é taxista ali, ó. Meu tio, os filhos dele, todos eles foram taxistas, né? Hoje já nenhum mais é, né? Mas deu trabalho, não deu, tio? Mas eu é que sei. Pois é, estamos aí, né? Primeiro veículo que eu dirigi foi o caminhão que o meu pai trabalhava no Mato Grosso, 100 quilômetros eu tive que dirigir. Nunca tinha posto a mão no veículo. E meu pai disse assim, dirija aí que eu vou dar uma dormidinha. Eu digo amém. Estava lá, né? Mas graças a Deus estamos aí dirigindo até hoje, né? Aprendi. Mas por que eu digo isso, gente? Porque quem ensina, vai ensinar a fazer do seu jeito. E é isso que Deus deseja, que nós também venhamos a fazer do seu jeito. Porque o jeito dele é certo, porque o jeito dele é bom, porque o jeito dele
dá resultado. Mas a gente adora, como bom brasileiro, fazer o jeitinho brasileiro. Vamos adaptar. Vamos tentar assim. Quem sabe dar assado. Aí a gente tenta, sai fora do padrão do manual, e o que acontece? Queima a TV. Né? Muitas vezes é isso que acontece. Trazendo para a nossa realidade de ser humano, muitas vezes quando a gente acaba não seguindo o manual, nós vamos tendo várias perdas. Várias perdas ao longo da nossa vida. Vamos sofrendo vários impactos. Vamos tendo vários prejuízos. Por quê? Porque acabamos tomando certas decisões, fazendo certas escolhas, que de fato até mesmo nós sabíamos que não era melhor, mas pelo impulso, pela falta de domínio que Deus tinha nos dado, mas perdemos, porque o reino de Deus não está mais dentro de nós, a gente acaba tendo o quê? Prejuízos. E a Bíblia ela está repleta de manifestações, de ensinos acerca disso. Então, lá no livro de Colossenses, no capítulo 3, no verso 12 até o 17, vai nos dar alguns bons conselhos, vai nos dar algumas direções para que a gente possa, de fato, fazer a vontade do nosso Deus e voltarmos à semelhança, a resgatar dentro de nós o governo e a vontade de Deus. E ele vai dizer o seguinte para a igreja de Colosso, Paulo enviando essa carta, ele diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, pois vocês são santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e também de longanimidade. O que é revesti-vos? Pode voltar lá, pode deixar lá, que a gente vai falando um por um. Revestir. Revestir é vestir sobre algo que você já tem. Vamos lá. Como que você vive hoje? É como você está vestido. As crenças, os hábitos, os modelos, a linguagem, o pensamento, as emoções. Hoje, a maneira como você vive é a maneira como você está vestido. Aí o Senhor, através de Paulo, ele dá uma direção para a igreja, para os filhos de Deus. Revesti-vos, ou coloque sobre isso, para que você agora comece a mostrar uma nova realidade, a mostrar uma nova vida, a mostrar que vocês são imitadores de Deus. Como? Como eleitos de Deus. O que é uma pessoa eleita? Trazendo para a nossa realidade política. É alguém que foi escolhido. Alguém que foi eleito, não é candidato mais, amém? Você não é mais candidato a filho, você é filho. E como filho, você tem que reivindicar, você tem que realmente viver como tal. E ele diz, então revesti-vos como eleitos de Deus, que são santos e amados. Revesti-vos também de ternos afetos de misericórdia. E o que está querendo dizer? Por que ternos afetos? Ô, palavra bonita, né? Porque muitas vezes a gente usa a palavra misericórdia da boca para fora. A misericórdia, ela tem que vir de dentro. Tem que ser do coração. Certa vez Jesus ele repreendeu, ele trouxe um paralelo entre dois homens que subiram ao templo, à igreja para orar. E ele disse, subiu o fariseu para orar a Deus, oferecer o seu sacrifício. E o fariseu, estando na igreja, ele começou a orar, ele dizia assim, Deus grande, maravilhoso, olha as minhas obras, olha como eu dizimo, olha tudo que eu faço. Esse homem exaltava quem ele era diante de Deus. E a Bíblia diz que veio o samaritano, também à igreja. Pessoa que, considerada para os judeus, uma pessoa impura,
Mas ele foi lá, oferecer a sua adoração a Deus. E ele chega e ora, e ele diz: Senhor, olha como eu sou miserável. E ele se humilha diante de Deus. Ele coloca diante de Deus todas as suas misérias, como ele era um homem que realmente precisava da graça de Deus, porque ele era impuro, porque ele tinha pensamentos impuros, porque ele tinha palavras impuras, porque ele tinha comportamentos errados, e ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim. E aí Jesus diz assim: qual dos dois saiu justificado? Quem vocês acham? Samaritano. Por quê? Porque foi humilde. Porque tem um coração quebrantado. Tem alguém que reconhece quem realmente ele é de verdade. E muitas vezes a gente chega como o fariseu, né? Quem eu sou, o que eu fiz, o meu título, olha a minha posição, olha o meu status, olha como eu estou servindo, né? Olha como foi minha semana, hoje eu falei de Jesus para alguém. Amado, Deus quer teu coração, Deus não quer tuas palavras. Deus quer o teu coração, Deus quer tua vida. E porque tu tem um coração assim, é que você faz coisas que agradam o Senhor. E por isso Deus se agrada de te abençoar. Deus se agrada de ter o favor dele sobre a tua vida. Deus se agrada de dar livramento para a tua vida. Deus se agrada de colocar o Espírito dele sobre a sua vida. Deus se agrada de colocar os seus anjos a guardar a sua vida. É o favor de Deus para aqueles que têm um coração humilde, que buscam a viver na essência do que Deus nos criou, a ser originais. Mas muitas vezes a arrogância do nosso coração, por causa dos conflitos da nossa vida, a gente dá muito mais relevância para os conflitos do que a gente busca de fato a humildade de resolver os conflitos. A palavra do Senhor também nos diz que um abismo, ele sempre vai trazer outro. Você já reparou que muitas vezes na sua vida, quando uma coisa ruim acontece, acontece outra, acontece outra, acontece outra? Já aconteceu com vocês? Sabe por que isso? Porque a primeira coisa, ela ficou pendente de solução. Quando a gente não resolve, quando a gente não logo estanca o problema, quando a gente não se posiciona logo, vai vir mais e vai vir mais. Eu poderia explicar isso espiritualmente para você, mas não é o caso. Mas você vai ver você vai perceber isso pelos fatos da sua vida. Mas por quê? Porque um conflito, quando não é resolvido, é um abismo. E quando esse abismo não é fechado, ele traz outro abismo, outro conflito e outro conflito. É isso que acontece muitas vezes na nossa vida. E a gente vai se perguntando, e a gente vai permitindo que isso vai acontecendo, e naturalmente a gente vai dizendo o que para nós mesmos? Que vida desgraçada. A gente vai se queixando, a gente vai murmurando, a gente vai pondo culpa em pessoas do nosso entorno, e geralmente nas mais próximas de nós mesmos. Mas a questão é que Deus, ele estabeleceu uma ordem para que as coisas aconteçam. Deus estabeleceu uma ordem para que a bênção dele seja estabelecida sobre as nossas vidas. E nós é que muitas vezes somos o responsável para essas bênçãos não serem dispensadas sobre nós. Deixa eu ver se eu acho o texto aqui. Coloca ali para nós, eu acho que é Efésios capítulo 1, verso 3, ou 3:1. Eu sempre confundo. Isso aí, 1:3, isso aí. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Olha o tempo da palavra. Ele nos tem. Tempo presente. Já abençoou. Já abençoou. Com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Mas alguém aqui consegue ver as regiões celestiais? Alguém consegue ver? Então como é que eu vou descobrir, pastor? Como é que eu vou acessar esse negócio? Querido, seja imitador do Senhor.
Quando você imita, quando você vive a vontade dele, você está liberando nas regiões celestiais as bênçãos que Deus já tem preparado para a sua vida. E a gente fica brigando com Deus. Deus, não acontece o que eu quero. Deus, por que não acontece como eu quero? Deus, por que... Não, querido. Já está o pacote lá para você, guardado, separado. Mas o problema é que a gente ainda continua onde? No nível de baixo. Não querendo romper com algumas coisas, não querendo deixar alguns hábitos, não querendo largar alguns costumes, não querendo fazer algumas coisas que a gente sabe que deve. Por quê? Porque a carne fala mais alto. Paulo ele disse claramente como resolve esse problema. Vocês querem aprender? Ele diz o seguinte: aqueles que cogitam da carne se inclinam para a carne. Aqueles que cogitam do Espírito se inclinam para o Espírito. Está aqui a resposta. O problema é que a gente às vezes não sabe o significado das palavras. O que é cogitar? Cogitar significa me alimentar, pensar, me ocupar, me interessar, desejar. Então, se eu desejo, se eu me ocupo, se eu quero as coisas da carne, eu vou pender para a carne. A carne agrada a Deus, sim ou não? Não. Se eu cogito das coisas de Deus, eu cultuo a Deus semanalmente, eu tenho hábitos de honra a Deus, eu leio a Bíblia, eu tenho vida de oração, eu fico negando os desejos da carne para viver uma vida de santidade, naturalmente o meu desejo, a minha vida vai se inclinar para o Espírito. E Deus age no Espírito ou na carne? Espírito. As bênçãos estão na carne ou no Espírito? Está vendo? Por isso nós devemos ser imitadores do Senhor. Imitadores do Senhor. Mas o ser humano, ele gosta de uma palavra: dar desculpas, dar justificativas. Ah, mas é que eu isso. Ah, mas é que a minha vida assim. Ah, mas é que a minha rotina desse jeito. Eu garanto que tem coisas que você faz no seu dia que você tem tempo para isso, porque são coisas que você gosta. Mas dá desculpa e justifica não fazer coisas que agradam a Deus, dizendo que não tem tempo. Estou inventando, tem diz o apóstolo, estou falando alguma abobrinha? É fato, gente. Porque o que eu estou cogitando? Não é? É fato. Hoje nós vivemos a época da distração. Hoje é o tempo das distrações. A gente se distrai com muita coisa. É com o multimídia do carro, é com o celular, é com a rede social, é com as 1000 plataformas de streaming que tem, é com o YouTube, é com não sei o quê, é com um fone de ouvido. A gente fica distraído. E a gente diz que está sendo produtivo, se enganando. A gente está se enganando. Acho que é Gálatas 6:7, dá uma olhada para nós lá. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Existe uma lei, queridos, que por mais que a gente não goste, ou por mais que você possa refutar, não tem como mudar, que é a lei da semeadura. Que é a lei da semeadura. Você vai colher o que você plantar. Se você planta amor, você colhe amor. Se você planta ódio, você colhe ódio. Se você faz o bem, você recebe o bem. Se você faz o mal, você recebe o mal. Se você fala mal, falam mal de você. Se você fala bem, vão falar bem de você. E assim por diante, a nossa vida ela é assim. E por mais que a gente queira
não queira gostar dessas coisas, Deus é imutável. E Deus não tem compromisso com oração. Deus tem compromisso com a palavra e as promessas que Ele fez. Mas, se a sua vida é uma vida de palavra, a sua oração vai ser respondida. Se a sua vida é uma vida que glorifica a Deus, imita a Deus, as suas orações serão respondidas. E isso está lá em João capítulo 15. Deixa eu achar aqui. Bota verso 16. João 15, 16. Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. O fruto que Ele está dizendo aqui, são essas boas obras. É praticar aquilo que o manual nos ensina, para vivermos dentro da origem para o qual Deus nos criou, para que o governo de Deus esteja sobre nós. Enquanto o governo de Deus não estiver sobre nós, enquanto a vontade de Deus não estiver sobre nós, você pode pedir o que quiser, mas não vai acontecer. Tiago falou sobre isso. Vocês pedem, mas pedem mal. Pedem para esbanjar, e por isso vocês não recebem. Você quer orar a Deus e ser respondido? Viva, seja um imitador do Senhor. Comece a destravar, comece a entender qual é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para a sua vida. Cumpra os acordos, cumpra com a palavra. Seja verdadeiro, seja honesto. Não minta, fale a verdade. Coisas básicas que a gente sabe, que todo mundo sabe, mas que, enfim, a gente às vezes no nosso dia a dia, a gente acaba se perdendo. Honrar. Se tem uma coisa que Deus tem compromisso é com honra. Quem não honra não é honrado. E se dentro do seu lar não existe honra, não tem honra, também você não vai ser honrado. Não vai ser honrado. Porque muitas vezes dentro do próprio lar, as coisas estão invertidas. E quando as coisas estão invertidas, não vai fluir. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que é o Salmo... Deixa eu ver se é o Salmo 133. Põe o Salmo 133 ali, deixa eu ver. Isso aí, Salmo 133. Deixa eu ver aqui. Tem uma família que tem aqui, por acaso, marido, esposa e filho aqui? Tem alguém que está aqui com marido, esposa e filho? Vem aqui então, Edson, faz favor. Nara, cadê a Nara? Está aí? Vem cá. Vem, Bruno não, Diogo. Eu vou mostrar de uma maneira, um pequeno teatro para vocês e eu encerro, amém? Não, só um, vamos. Fica lá embaixo, por favor. Nara, fica aqui. Olha para eles lá, por favor. Põe a mão no ombro dele e tu põe a mão no ombro dela, por favor. Eu vou ler o texto e eu vou explicar para vocês. Como é bom e agradável viverem unidos os... É bom e agradável viver a família unida, sim ou não? Sim. É bom, gente? Sim, não é? Olha que agora fala. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce pela gola da sua veste. Se eu derramar um óleo aqui, o óleo vai para cima ou vai para baixo? Então o óleo vai descer, vai escorrer e vai para onde? Para Nara. E da Nara vai para onde? Vai para o Diogo, vai para os filhos. Essa é a ordem da bênção. Olha que continua. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para... Agora inverte,
Vem cá, vem aqui atrás do teu pai. O óleo desce sobre a cabeça de quem? De Arão, do pai, do sacerdote. Certo? O filho está aqui. Ele seria, entre aspas, né, o maior nível se fosse uma escadinha. Não está sobre o filho, não vai descer sobre o pai. A mesma coisa se eu colocar a mãe, Diogo, por favor, lá. Nara, vem aqui atrás agora. A unção está aqui. A ordem é descer daqui para cá. Mas quem é que está aqui? Em primeiro lugar? A mãe, a mulher. Vai dar bom? Não. Por quê? Porque não é a ordem que Deus estabeleceu. Amém? Obrigado, gente. Deus abençoe. O que eu quero dizer com isso? Aquilo que Deus estabeleceu como princípio, quando o homem muda, nunca vai dar resultado. Nunca vai dar certo. Nunca vai funcionar. Nunca vai ser bênção. Sempre vai dar problema. E essa é uma das coisas que, quando as famílias começarem a entender e praticar, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Mas enquanto a gente teimar com Deus, continuar conformado à situação que está, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não vai refletir na sua vida, na sua família, sobre a sua casa. Amém? Vamos colocar de pé, queridos?